Muitas pessoas me perguntam o que penso da Congregação Cristã do Brasil. Um fato interessante é que nós recebemos muitos e-mails de membros da Congregação Cristã do Brasil nos fazendo diversas perguntas. E também, sempre que viajo para pregar em outras cidades ou estados do país, muitos membros da Congregação Cristã do Brasil comparecem para assistir a mensagem e, ao término dela, me procuram para fazer perguntas. Bom, eu gastaria muito tempo para falar dos equívocos da Congregação Cristã do Brasil, como, por exemplo, o uso do véu por parte das mulheres. Para eles, a mulher só pode orar tendo a cabeça coberta com o véu. E isso está muito claro na Escritura, que Paulo estava se referindo ao tempo, aos costumes e à cultura da época. Outro grande equívoco é dizer, muitas vezes eu já ouvi isso, que a salvação só se encontra na Congregação Cristã do Brasil. Isso é um absurdo muito grande dizer tal coisa, porque foi Pedro quem disse em Atos capítulo 4 que só há um nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos, que é Cristo Jesus. Então a salvação se encontra em Cristo Jesus, na sua obra, na sua pessoa, e não em uma instituição. Afirmar isso é um completo absurdo, até porque a Congregação Cristã do Brasil foi criada em 1910. Como então havia salvação antes disso? Sempre houve salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O outro equívoco que eles cometem é que a oração deve ser feita somente de joelhos. Se você notar, Jonas orou dentro de um ventre de um peixe e não estava de joelhos. Os discípulos no Pentecoste oraram sentados. Muitas vezes os apóstolos e os profetas oravam de pé. Então nós vemos que a oração não é necessariamente para ser feita apenas de joelhos. Um outro grande equívoco é dizer que o pecado sem perdão, o pecado para a morte, que está na primeira carta do apóstolo João, é um pecado de conotação sexual, como adultério, e pessoas que cometem esse tipo de pecado caem da graça e não têm mais o perdão. É óbvio que aquele pecado para a morte que João está citando na sua primeira carta, ele está falando da apostasia, do abandono total da fé, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado para a morte. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Todos os pecados são passivos do perdão de Deus. Se for este o caso, como fica Davi, que além de adultério cometeu um crime hediondo, projetando todo o assassinato de Urias. Então o pecado para a morte, o pecado sem perdão, não se trata de pecados de conotação sexual, e sim a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses são alguns dos absurdos que a congregação cristã ensina, pratica e comete. Mas para mim os mais graves deles são dois. Primeiro, o desprezo que eles têm pelo estudo das Escrituras. Geralmente os seus líderes, os seus anciãos, não prezam pelo estudo sistemático da Escritura, nem ensinam expositivamente a Escritura, se debruçando sobre a Bíblia e estudando o significado de cada texto nos seus originais, para poder transmitir à sua congregação o que a palavra de Deus diz e o que o autor tinha em mente quando escreveu. Então não é comum um membro da congregação cristã, nem tampouco seus líderes, estudarem profundamente a Escritura. E o segundo grande erro, gravíssimo também, dentro das Escrituras, é não crer na suficiência das Escrituras. As Escrituras na Congregação Cristã do Brasil não são suficientes, porque na maioria das vezes o ensino é baseado nas revelações que o ancião tem e ele comunica essa mensagem à sua congregação, deixando de lado a Escritura para trazer à sua igreja uma suposta revelação. E isso é um erro gravíssimo, uma vez que, segundo Timóteo capítulo 3:16, diz que a Bíblia é divina e também é suficiente. Esse é um aspecto muito relevante no tocante a uma igreja bíblica, e negá-lo traz sérias complicações. E por fim, um aspecto fundamental que determina se uma igreja é bíblica ou não: o conhecimento que ela tem do Evangelho de Cristo. E me parece que a Congregação Cristã do Brasil
tem pouquíssimo ou nenhum conhecimento do Evangelho da graça de Cristo. Não há um ensino profundo sobre a justificação pela fé, sobre a salvação pela graça somente, sobre os atributos de Deus, sobre a morte de Cristo como pagamento pelo pecado do homem, uma morte substitutiva, propiciatória, que aplaca a ira de Deus, satisfaz as demandas da justiça de Deus e cobre o pecado do pecador. Não há a proclamação do Evangelho chamando o pecador ao arrependimento e fé e crer na obra de Cristo e pela graça ser salvo. Me parece que a visão da salvação deles ainda é pelas obras, pela obediência de mandamentos, que é impossível aos olhos humanos. Essas e tantas outras questões fazem da Congregação Cristã do Brasil uma igreja não bíblica. Haveria muitas outras coisas para dizer e quem sabe um dia eu faço um sermão, uma exposição mais detalhada sobre esse assunto. Por hora é isso que eu tenho a dizer. Deus te abençoe e um forte abraço.